Olá, pessoal, bem-vindos ao Desafio 4. Na verdade, eu acho que nem é desafio, né? Porque é um exercício mais simples. Teve a votação, né, de 4 imagens, qual seria a imagem vencedora para o desafio. E eu não vou chamar de desafio, vou chamar de atividade 4. Porque o desafio é quando a gente envolve muita criatividade, cada um apresenta uma coisa. Já no diagrama, no volume que eu estou propondo, acaba que não tem um desafio em si, né? Acaba sendo mais, de repente, uma prática do que um desafio, tá? Então é isso, gente. Boa atividade, bons estudos e vamos lá. Então, gente, para o desafio 4, né, qual foi a proposta que eu coloquei lá no Instagram? Coloquei essa imagem, que é imagem de setorização. Trouxe esse diagrama que mostra, né, onde o sol nasce e onde o sol se põe, ventilação, ruídos. Trouxe a outra imagem muito legal. Eu confesso que eu gostaria que essa fosse a vencedora, porque essa é mais complexazinha, né? Não que ela seja complexa, ela é bem tranquilinha também. Mas tem aqui as setas. Então, é uma imagem bem legal que indica, né, os acessos, o fluxo. É bem bonitinho. E bem explicativo também, né, com relação ao diagrama. E essa daqui é a mais legal, gente. Confesso que eu queria que a outra ganhasse, porque a outra tem bastante conteúdo, né? Mas essa é muito legal. Porque nessa a gente mostra, né, aqui através dos ícones. Então, eu ensinar a pegar os ícones. Mas vamos ver se de repente eu consigo trazer um desafio 5, né? Vamos pensar nessa possibilidade. Então, vamos para o desafio, né? Vamos para a imagem. Então, aqui, a primeira coisa que eu faço é o corte demarcado, tá? E aí eu coloco a proporção quadrada, tá? Porque como eu estou pensando na imagem para o Instagram, que é o que a gente tem feito, eu venho sempre aqui na proporção quadrada, tá? E Enter para confirmar. Esqueci de desbloquear a camada. Não esqueçam, gente, de desbloquear a camada. E aí, o que a gente vai fazer, ó? Eu vou começar a pintar. Então, assim, não tem muito mistério nesse desafio, não. A gente começa a pintar. E aí eu vou fazendo o seguinte, eu vou só remover esse fundo, porque eu acho que fica melhor, tá? Eu vou vir aqui no menu selecionar, intervalo de cores, clico aqui no branco do fundo, diminuo um pouco o grau de seleção. Vou dar OK e vou deletar. Tá? O Ctrl D, letra V, vou tirar essa cor que acabou ficando aqui também. Na verdade, só ficou, gente, porque aqui o meu segundo quadradinho da cor tá o rosado. Então, ele obedeceu aquela cor. E como a minha camada não estava desbloqueada, aconteceu esse pequeno problema. É bom que vocês já sabem, quando acontecer isso, é porque a gente esqueceu de desbloquear a camada, né? Então, eu vou criar aqui, eu vou renomear essa camada para desenho, e vou criar uma outra camada, ó, camada vazia. Vou chamar essa camada vazia de fundo. E vou trabalhar com fundo branco. Mas pode ser qualquer cor, tá? Vou trabalhar com fundo branco. Escolhi aqui a cor branca, vou no baldinho e apliquei e jogo o fundo para baixo aqui do desenho. Beleza. Vou criar aqui as camadas, né, dos setores. Ó, tem aqui o setor residencial, comercial, misto e serviço. E aí, eu vou criar. Residencial. Nova camada. Comercial. Misto. Serviço. Duas formas da gente selecionar para pintar. Ou eu vou com a varinha mágica, ou eu vou com o laço poligonal. Nesse caso, gente, a varinha mágica vai ser mais rápido, tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui na camada original, que é a camada do desenho, vou pegar a varinha mágica e vou clicar em todas as partes que eu quero colorir. Esse desenho, esqueci de falar, esse desenho foi tirado do SketchUp, tá? Foi tirado do SketchUp, essa volumetria, então
O ideal é que você já saiba mexer num programa 3D, seja ele Sketch, seja ele Revit, seja ele qual for. Qual é o melhor, Ariana? Ah, o melhor é aquilo que você domina. Eu sempre falo isso, né? Pergunta que sempre fazem para mim. Qual é o melhor? O melhor é aquele programa que você domina. Então, depois que eu selecionei com a varinha mágica aqui na camada desenho, eu vou para a camada do residencial e eu vou escolher aqui uma corzinha para esse uso. Vou no baldinho e aplico. Esqueci de alguma? O que eu faço? Volto na camada do desenho, pego a varinha, clico, volto na camada residencial, clico no baldinho e aplico. Ctrl D, letra V. Se eu quero, por exemplo, dar um destaque nas bordas, eu posso colocar um traçado. Eu venho aqui em FX, traçado, e aí eu posso colocar aqui um traçado na cor preta, por exemplo, para dar um destaque. Tá? E eu posso colocar, de repente, aqui interna mesmo, para ficar por dentro. E se eu quero mais grosso, eu vou engrossando aqui, tá? Mas eu vou deixar bem fininho mesmo. A ideia é só dar uma melhorada aqui no contorno. E aí, gente, vocês vão fazer isso para os outros setores. Eu não vou nem repetir, não. O que vocês vão fazer? Na camada do desenho, vocês vão pegar a varinha, vão selecionar, vai para a camada do comercial, do uso misto, seja qual for, e pinta. Faz o mesmo processo para todos os outros. Essa parte daqui, o que eu fiz? Eu criei uma camada. Nem precisa criar camada, não. Pode fazer aquele recurso que a gente vem usando nos outros desafios. Como aqui eu não fiz o desenho no Sketch, eu acabei fazendo aqui, ó. Contornei aqui com laço poligonal. Vim na bolinha preta e branca, cor sólida, e escolhi uma cor para aquele setor. Feito isso, gente, depois, o que eu fiz? Eu comecei a colocar as escalas, né? Coloquei aqui a árvore, a escala humana, tá? Eu vou abrir aqui. Esses dois, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a varinha, vou clicar aqui no sujeito, ó. Tá com uma logomarca aqui, mas não tem problema não. E vou dar um Ctrl J. Dei um Ctrl J, vou pegar o cidadão e vou arrastar aqui. Ah, lembra que quando a gente está com muita coisa aberta e a gente não consegue arrastar, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar, então, a camada para o meu destino. E aí, gente, depois que eu trouxe para cá, por que eu não estou me importando com isso daqui, gente? Porque quando a gente reduzir, a gente vai reduzir muito, tá? Eles vão ficar bem pequenininho, ó. Tá? É menor do que isso ainda, é bem pequititinho. É o tamanhozinho que ele vai ficar, porque é de acordo, né, com a arquitetura. Ó, só mais um tiquinho, senão eles vão ficar parecendo gigantes. E aí, a parte da vegetação, como eu fiz? Peguei o laço poligonal, fiz um desenho também aleatório, né, porque esse aqui é um exercício fictício. Vim na bolinha preta e branca, cor sólida, escolhi um tomzinho de verde, tá? E a árvore é a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui a árvore. Ela não é um PNG, né? Então eu vou no menu selecionar, intervalo de cores, vou capturar o tom de preto, vou dar OK. Ctrl J para duplicar a camada e agora eu consigo arrastar para cá. Tá? E aí eu mudei o tom da árvore, né? Eu mudei o tom tanto da árvore quanto do bonequinho. Para ficar direitinho. Deixa eu ver qual foi a cor que eu usei. Eu acabei usando verde normal, tá? Mas pode ser, gente, laranja, pode ser o que vocês quiserem. Aí, se vocês quiserem usar os bonequinhos vermelhinhos, as árvores também, combinando, amarelo, tá? Não tem uma regra, não. Para mudar a cor, a gente vem aqui em FX, sobreposição de cor, e modifica a cor daquele elemento. Vou jogar um verde. Tá? E pronto. E aí vai compondo, né, toda a situação. A legenda, como que foi feita? Eu peguei a ferramenta do retângulo,
Aqui em cima fica os primeiros tons, os tons que foram usados, né? Beleza. Aí com o Shift pressionado, eu fiz um quadradinho sem traçado, esqueci de falar, ó, sem o traçado. Fiz um quadradinho e aí eu vou pegar a ferramenta texto e vou clicar para escrever. E aqui em cima eu coloco, né, o texto preto, vou colocar aqui uma fonte bem tradicional, Arial, numa fonte menor, né, 18. E aí eu vou escrever setor residencial. E aí, o que a gente pode fazer? A gente não precisa ficar criando a vida inteira, tá? A gente pode duplicar. Alt pressionado, duplico. Alt pressionado, pressiono e duplico. Querendo alterar a cor do quadradinho é muito simples. A gente vem aqui nesse quadrado maior da camada, dá 2 cliques, captura com esse conta-gotas o tom e dá OK. Para alterar o texto, a gente pega a ferramenta texto, clica entre, né, as letras e escreve o nome do setor. E pronto, finalizando, gente, tudo, né? Tanto a parte da pintura quanto a parte aqui da camada, é só gerar um JPEG. Agora, aquela linhazinha tracejadinha aqui é a ferramenta caneta, bem simples também. Ferramenta caneta, aqui do lado, ó, ferramenta caneta, sem preenchimento e com o traçado, tá? Escolhe a cor do traçado e o tipo do traçado. Eu geralmente começo esse traçado com 15 para enxergar, tá? Eu sou meio cega, então eu prefiro enxergar grande do que não enxergar nada. Aí o que eu faço? Clico num ponto, clico no outro, aí tá gigante. O que eu vou fazer? Vou reduzir aqui o tamanho do traçado. Eu posso fazer um traçado para cada, né? Ou posso com Alt pressionado duplicar. E depois, se eu precisar arrumar isso, eu venho nessa setinha branca aqui de seleção direta. A setinha de seleção direta a gente consegue, olha, tá? Manipular aquela linha. Uma outra informação é que se eu for fazer uma outra forma dessa agora, eu não posso estar na camada da forma, da caneta. Senão ele altera ela, ou ele faz um zigue-zague, ou ele... Enfim, não dá certo, sempre dá um problema. Eu recomendo sempre clicar fora ou clicar em uma outra camada qualquer, que não seja ela. Qualquer outra camada. E aí você consegue fazer as linhas, tá? Bem certinho. Então é isso, gente. Vocês vão finalizar esse exercício. Eu não vou chamar de desafio, porque aqui não envolve tanta criatividade. É uma coisa mais técnica. E me enviem para eu poder analisar e dar a minha opinião, né? O meu feedback. Um beijo, gente. Até a próxima.